jornalista Ledinaldo Almeida atuou como colunista social na mídia impressa, na TV, no rádio e também em outras editorias do jornalismo. Este vídeo de memórias é dedicado especificamente à coluna social. Aqui e ali, Ledinaldo faz comentários sobre outras editorias, mas o foco é coluna social. Aqui ele nos fala do seu processo de iniciação na mídia impressa, na TV, no rádio, na TV por assinatura e também como ele entende o futuro da coluna social com o advento do colunismo e dos blogueiros nos canais de internet. É um depoimento rico, contemporâneo, enfim, atualíssimo. Vamos acompanhar o que nos diz Ledinaldo Almeida. Uma coisa ultrapassada. Porque, olha, veja só, o colunismo social era uma coisa interessante. A gente, quando estava fazendo coluna social, a gente era assim, cortejado, porque existia aquela coisa assim, se eu tinha um espaço no jornal, para ou ajudar uma pessoa empresarialmente, ou alimentar o ego dela, elas viviam nos cercando muitas vezes para poder pedir. Olha, doutor, eu viajei, eu participei de um evento assim, dá para você botar no jornal essa foto? Aí mandava uma foto. Então a gente era cortejado. Tá. Quando surgiu as redes sociais, o colunismo social acabou. Tem gente que está mantendo o defunto vivo, sem enterrar ainda. Ele acabou, porque no lugar do colunismo social surgiu o autocolunismo social. Você vai para Paris, você faz uma live de lado mostrando a Torre Eiffel, onde você está todo mundo. Você não precisa mais estar pedindo ninguém para fazer isso. Então acabou, todo mundo ficou independente. Acabou. Não vejo mais. E olha que eu fiz um colunismo social bem evidente na época, eletrônico, né? Teve minha passagem também no colunismo social com pseudônimo de Souza Lira, que eu procurei fazer uma coisa diferente, que quando as pessoas escreviam tanto sobre o assunto, dava só potência, né? Aquelas notinhas curtas, que ninguém tem tempo para perder, não, para estar lendo coisa longa, não. Não suporto texto longo. Não suporto. Eu não leio, para ser sincero. Porque é uma coisa que as pessoas poderiam ser mais sucintas, né? E assim, qual a sua base de uma notícia? O que, onde e quando? Se vale a pena, você diz por quê. Né? Mas enchimento de linguiça ninguém merece, não. Matou, e muita gente não tem consciência disso e ainda quer manter uma coisa que ninguém, as pessoas não leem. Não, de jeito nenhum. Não, porque, a partir do princípio que as pessoas, quem fez uma história do passado, que ainda tem um nome, as pessoas ainda têm assim, porque é aquela coisa, por exemplo, você tem, quem tem um site, eu tinha um site, eu não tenho, eu tenho o ledinaldoalmeida.com.br que está sem atualização há anos, quando eu vi que não valia mais a pena. Mas tem gente que ainda fez um site, aí bota uma notícia e vai com um linkzinho, bota no Face. Aí, se você quer saber mais sobre aquilo, vai. Isso ainda pode funcionar, pode, mas não é uma coisa garantida. Então, hoje, é aquela questão de você fazer da sua página pessoal, você dizer o que você quer dizer. E outra coisa também, que ainda é bom, ainda bem que essa coisa evoluiu, porque estava se tornando uma coisa muito perigosa, né? As pessoas se aproveitavam muito da carência das outras. Porque eu fiz um mestrado e eu preciso que as pessoas saibam. Aí tem, às vezes, que mendigar junto a determinadas pessoas. Acabou-se. Hoje você tem seu espaço, você liga o que você quiser. E se você, como tem, por exemplo, o Instagram, não tem limite de seguidores. O Face não tem 5 mil, mas o Instagram, que é o que mais funciona. Então eu penso dessa forma. Lógico que, dadas algumas situações, ainda é a questão, por exemplo, do impresso,
ainda é válido, né? É uma forma que você tem de materializar algo para se ter para a posteridade. O que eu estou fazendo agora mesmo no meu livro, que eu vou depois entrar na parte da literatura, né? Mas eu posso adiantar, o que eu estou fazendo agora, eu vou querer imprimir para a posteridade existir alguma coisa palpável, né? Porque vai que de repente acaba com o Instagram, de repente acaba os arquivos da gente se perca. Não, não quero isso. A minha obra eu quero que ela seja preservada. Então é isso, voltando ao colunismo, para mim é um fato morto, que entre pessoas ainda insistem, tá? Que ainda, por exemplo, pessoas que escrevem, que têm, né, que trabalham, têm sua carteira assinada, respeito, né? Mas a gente sabe que hoje muita gente não, eu passei anos sem pegar no jornal, e há anos eu não vejo um jornal, não vejo. Lá, foi o seguinte, Dona Maria do Carmo, na época, ela chamou Pedrito para ir para o Jornal da Manhã. Ela queria dar uma guinada no colunismo da época, lá do jornal dela. Aí Pedrito, que tinha uma boa relação muito tranquila, muito boa, com Paulo Roberto Dantas Brandão na Gazeta, de carinho, de respeito, um cara que maravilhoso. Ele sempre se diz ateu, mas ele é mais sagrado do que muita gente que eu conheço, Paulo. E aí Pedrito disse assim, não, Maria, não posso, não, mas se você fizesse assim... Aí surgiu, na época, a coisa de fazer um pseudônimo, né? Ela queria tirar quem estava fazendo, e criou o pseudônimo. Ele já fazia a coluna dele na Gazeta, que era diariamente, domingo na Gazetinha, então ele não tinha condição de fazer 3 ao mesmo tempo. E eu já trabalhava com ele, a gente foi sócio de empresa, de eventos, de comunicação e tudo mais. Então, eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos criar o nome, quem criou foi eu, Zuzu Lira. Aí eu botar Zuzu Lira, porque ninguém sabe se é Zuzu, que existia um dono do Hotel Palace, né? Um dos donos, Zuzu Lazar. Aí como é Zuzu, mas Zuzu também é nome feminino. Então vamos botar uma coisa que fique bem, o Zuzu dessa forma. E eu fiquei fazendo a coluna, pior que fazer diferente de tudo que estava acontecendo. Era uma coluna que eu gostava de fazer, porque eu criei uma características próprias, notícias curtas, tem até piadinha de salão para a pessoa ler de manhã cedo, para relaxar, tinha uma mensagem já das minhas coisas, da minha mensagem de otimismo, então até eu usei na época determinados conceitos sobre comportamento, que eu não tive o prazer depois de poder botar a minha assinatura como Lenaldo Almeida, né? Lá ia como Zuzu Lira. Eu perdi o crédito, né? Mas foi bem interessante. Eu acho que foi mais ou menos uns 2 anos isso. Pois é, o Lira, acho, Lira, sobrenome assim, pomposo, né? Aí eu me lembro de ter uma família aqui, né? Acho que aquele senhor da Escácio, não estou enganado. Deixa eu botar e pronto. Assim, foi uma composição que eu não ia botar um nome, sobrenome, né, comum. Tem que ser uma coisa mais sofisticada. Jornalismo. É tão difícil, às vezes, de falar isso, porque quando você se desliga da coisa e está vendo agora por fora o jornalismo, a gente vê, assim, por exemplo, tantos e tantos jornalistas batendo no peito, dizendo eu sou um jornalista independente. Não existe jornalismo independente. Existe jornalismo que você tem. Se você se você trabalha no meio de comunicação, o dono do jornal tem uma relação política com determinado grupo, com o governo, com a prefeitura. Então, eu trabalhei em lugar que a pessoa diz, olha, não pode falar mal do prefeito, que ele está anunciando aqui. Então, você tem que calar. Ele não é independente. O jornalismo, as pessoas, notícias boas, não vende jornal. Tanta gente fazendo trabalhos lindos que podia se divulgar para poder contagiar o mundo, a fazer o bem, as pessoas não fazem. As pessoas pegam os fatos ruins, as coisas negativas, porque o ser humano é muito apto, é muito simpatizante do escândalo, das coisas que não acrescentam tanto, né? Alertam, mas não acrescentam na construção de um mundo melhor. Eu sou humanista, eu me preocupo com tudo que eu tenho que fazer, eu vou ajudar as pessoas.
Nós estamos aqui para isso. Então, o jornalismo é muito bonito, né, que passa as informações, aquela coisa, mas existem esses desvios que atrapalham muito, infelizmente. Acho que sempre foi, de alguma forma, um negócio empresarial. Tendencioso, muito tendencioso. De acordo com as suas convicções, com seus gostos, com sua conta bancária. Infelizmente. Jornalismo, para mim, é uma profissão morta. Hoje, e é revoltante a gente ver assim, lógico que tem muito profissional de respeito, muitas pessoas legais, muita gente inteligente, tudo isso fazendo, mas quando a gente vê que depois com o advento da internet, dos digitais influencers, e ganhando horrores, jornalista nunca ganhou dinheiro, né? Comparado a esse povo que está aí. Mas fazer o quê, né? A culpa é da tecnologia. De um lado, trouxe lado, tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Nos dias atuais, eu não me apresento para ninguém dizendo assim, eu sou jornalista. Como, graças a Deus, eu sou escritor, eu prefiro me apresentar. Por exemplo, quando eu pego um Uber, gosto de me comunicar, gosto de conversar com as pessoas, aí, depender da receptividade, aí você vai dizer, eu sou escritor. Aí a pessoa pensa assim, escritor é profissão. Mas eu prefiro dizer do que dizer que sou jornalista. Porque jornalista ficou uma profissão um pouco manchada, né? Com tanto esses escândalos, de tanta mentira, da coisa tendenciosa, por uma questão de interesses pessoais. Não tem a menor dúvida. Os mais antigos, né? Eles não tinham esse caráter, não era uma coisa para unir a sociedade, levar conhecimento, apresentar umas pessoas às outras. Depois veio os interesses que as problemas sociais se transformaram em uma vitrine de negócios, um balcão de vendas, né? Entrou dentro da área da publicidade e propaganda profundamente, né? Então, você já não tinha a notícia, você tinha a informação de que você vendia tal coisa por não sei quanto. Já não era uma coisa que a notícia em si. Quando não, o besterol de quem vai casar, onde e quando. Quem nasceu, que vai viajar, quem chegou. Gente, o que é isso? Para que serve isso? Para que serve? Eu acho que o jornalismo, e eu, dentro mesmo como segmento aí do economia social, tem que ser uma coisa que construísse né, coisas muito mais interessantes, que acrescentasse as pessoas. Né? Eu trabalhei com muitos anos com o Pedrito, colaborei com ele um bom tempo da vida, e eu admirava, né, o jeito dele escrever, a coisa de não se limitar a notinha de festinha, de aniversário. Não, tinha que fazer alguma coisa, fazer defesas, chamar a atenção para determinadas coisas, fazer a sociedade pensar, né, ajudar, sem aquela tendência de interesse, pautada em interesses pessoais. Estou falando que o jornalismo continua sendo desenvolvido nas redes sociais, né? O jornalista no Brasil com podcast, acho que não, né? Aí, por isso que foi por conta dessas dificuldades que as pessoas se vendiam, né? De elogiar o que não prestava, falar bem de uma pessoa para poder atrair e a pessoa chegar e oferecer algum dinheiro. Enfim, foi aí quando se abriu assim, o esgoto, né? Como eu disse assim, no colunista de Zuzu Lira, eu coloquei coisas diferentes, né? Como eu coloquei, começava com bom dia, depois tinha embaixo, já tinha que era um piadinho de salão para as pessoas. E eu tinha o retorno naquilo ali, que tinha gente que disse que acordava, quando se preparava, estava no banheiro, disse que lia a coluna, porque era fácil de ser lida, era uma coluna que tinha notícias curtas, um tipo de coisa assim, uma dinâmica boa, e disse que você estava no banheiro, no trono, e rindo, quilos, lendo as piadinhas que eu contava dentro da coluna. Então, eu procurei fazer uma coisa leve, divertida, e sem nenhuma tendência para poder estar perseguindo ninguém, nem estar criticando, nem coisa. Não, era informação.
era o que eu achava que valia a pena para você ter um leitor e passar informações sem você estar fazendo. Eu não, ali no Zuzu Lira, eu não fazia um jornalismo analítico, era somente de uma informação. E com pitadas de coisas de lazer, né?